Vamos estudar limites no infinito. Não confundir com limites infinitos que estudamos nas aulas anteriores. Então vamos ver através de exemplos. Vamos pegar o seguinte limite. Limite quando x tende a mais infinito, e é aqui que faz a diferença. Quando eu digo que limite o x tende a mais infinito ou menos infinito, trata-se de limites no infinito, da função x mais 2 sobre x. Vamos ver o comportamento desta função quando esse x ele cresce ilimitadamente, ou seja, quando x vai para mais infinito, ou em outra situação que vamos estudar, quando x for para menos infinito. Então vejamos. Se você, por exemplo, atribuir valor para x igual a 1, aí somando o x, que é 1, com 2, e dividindo por 1, observe, eu estou pegando aqui o x, ó. X e x. E atribuindo para ele valor 1. Valor 1. No numerador acrescentei 2. Então, nós sabemos que isso aqui, 1 somado com 2, vai dar 3. 3 dividido por 1, 3. Então, esse quociente vai ser igual a 3. Então, para um valor baixo, num valor pequeno, tipo 1, somando aqui, ó, o nosso quociente foi 3. Porém, à medida que formos levando esse x para o infinito, vamos ver qual é o comportamento desta função. Já se esse x aí fosse 10, vamos trocá-lo por 10. Se o x for 10, então teríamos 10 mais 2 dividido por 10. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 10, 1,2. Então, esse valor aqui, ele se aproximou mais de 1. Então, prosseguindo com esses valores, agora vamos substituir o nosso x aqui, o nosso x, vamos substituí-lo por 1000. Então, teria 1000 somado com 2, dividido por 1000. 1000 somado com 2 dá 1002. Dividido por 1000 dá 1,002. Então, observe que à medida que esse x vai aumentando, à medida em que o x cresce, ó, o x aqui 1000, dividido por 1000, o quociente ele vai se aproximar de 1. Então, dizemos que limite, quando x tende a mais infinito, de x mais 2 sobre x é igual a 1. Vamos escrever isso aqui. Pegamos aqui a borracha. Vamos escrever essa situação aqui. Então, eu tenho que este limite aí é igual a 1. Observe que quando x tende a mais infinito, o valor desse quociente vai se aproximar cada vez mais de 1. Dizemos que limite, quando x tende a mais infinito, de x mais 2 sobre x é igual a 1. Vamos agora fazer o exemplo B. Exemplo B. Então, no exemplo B, vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito da função x ao quadrado. Vamos analisar isso aqui através da tabela. Então, para calcular aí os valores, quando x for 1, nós temos que 1 ao quadrado é igual a 1. Quando x for 5, 5 ao quadrado é 25. Quando x for 10, 10 ao quadrado é 100. Quando x for 100, 100 ao quadrado é 10.000. E quando x for 1000, 1000 ao quadrado, sabemos que é 1.000.000. Então, observe que, à medida que x cresce,
o f de x cresce mais rápido ainda. Analisando esta função através de um gráfico, então sabemos que essa é a função quadrática e observamos que essa função ela é positiva, ela está toda acima do eixo x. Então, quando x cresce ilimitadamente, f de x cresce mais rapidamente ainda, mais ligeiramente, com valores bem maiores. Isso também acontece quando x decresce ilimitadamente. Observe que a função ela cresce assustadoramente. Isso nos indica que limite de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, esse limite, o resultado dele vai ser mais infinito. Esse aí foi o exemplo B. Vamos a um próximo exemplo. Vamos calcular agora na letra C, limite quando x tende a mais infinito do polinômio 4x ao quadrado menos 7x mais 3. Lembrando que para o cálculo de limite de um polinômio, basta pegarmos o termo de maior grau deste polinômio, que seria, no caso aqui, é 4x ao quadrado. Então, vamos lá. Então, aqui é equivalente a calcularmos o limite quando x tende a mais infinito do termo 4x ao quadrado. Basta calcular este limite aí. Nós sabemos que limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado é mais infinito multiplicado por 4. Esse resultado aqui será mais infinito. Portanto, limite quando x tende a mais infinito de 4x ao quadrado menos 7x mais 3, esse limite é igual a mais infinito. Na letra D, nós temos aí limite quando x tende a mais infinito de menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Também neste caso, vamos pegar o termo de maior grau deste polinômio, que é menos 3x ao cubo. Então, vamos lá. Então, esse limite aí, da letra D, vai ser o mesmo que calcularmos o limite quando x tende a mais infinito de menos 3x ao cubo. Observamos que quando x tende a infinito, x elevado ao cubo, para um valor suficientemente grande positivo, esse valor será positivo. Multiplicado por menos 3, ele ficará negativo. Portanto, esse limite aqui é menos infinito. Então, o limite, quando x tende a mais infinito, de menos 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x mais 3, esse valor aqui é menos infinito, devido ao sinal negativo que está multiplicando menos 3, que está multiplicando x ao cubo. Vamos a outros exemplos. Então, vamos lá ao exemplo E. Limite de 5x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 3x mais 2 quando x tende a menos infinito. Então, temos aí o limite de uma função polinomial. Sabemos que o limite de uma função polinomial é calculado pelo seu termo de maior grau. Então, neste caso aí, nós vamos ter que limite. Então, vamos escrever aqui. Limite quando x tende a menos infinito de 5x ao cubo. Observe que nós pegamos aí o termo de maior grau deste polinômio, que é 5x ao cubo. Então, esses outros aqui, nós podemos desprezá-los
Então o limite terá esse mesmo valor. Então o limite, quando x tende a menos infinito, de 5 que multiplica x ao cubo, quando x tende a menos infinito por valores negativos, como o expoente do x aqui é ímpar, então a potência vai ficar negativa, multiplicada por 5 vai ficar negativa. Portanto, esse limite aqui vai ser menos infinito. Então, observe. Quando eu substituir valores negativos aqui para o x, observe que ele vai tender a menos infinito. Essa potência aqui vai ficar negativa, multiplicado por 5, continua negativa. Portanto, o limite quando x tende a menos infinito, de 5x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 3x mais 2, ele é igual a menos infinito. Vamos fazer aqui um outro exemplo, para entendermos melhor isso aí. Na letra F, temos aí limite, quando x tende a menos infinito, de 3x à quarta, menos 7x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, menos 4. Então, de igual modo, vamos pegar o termo de maior grau deste polinômio, que é 3x à quarta, e calcular o limite desse termo, que é equivalente ao limite de todo o polinômio. Então temos aí limite quando x tende a menos infinito de 3 que multiplica x à quarta é igual. Observe que esse termo vai representar todo o polinômio para o cálculo do limite. Agora nós temos aí uma potência x elevado a 4, uma potência, o x, que vai ser substituído por valores negativos, porque x está tendendo a menos infinito, elevado a um expoente par, vai ficar positivo, multiplicado por 3, continua positivo. Portanto, esse limite aqui vai ser mais infinito. Então, concluímos aí que limite, quando x tende a menos infinito, de 3x à quarta, menos 7x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, menos 4, isso aqui vai ser igual a mais infinito. Lembrando que o expoente aqui, o expoente do termo é que a base vai ser números negativos, elevado a um expoente par, ficará positivo. Portanto, aí terminamos esses exercícios aí de limites no infinito.